Agora vamos iniciar a aula de prisão em flagrante e liberdade provisória. Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos aqui ao nosso material. Olha só, a prisão em flagrante é uma espécie de prisão provisória. A gente viu que prisão provisória é um gênero em que a gente vai ter como espécie prisão em flagrante, prisão cautelar preventiva e temporária, prisão decorrente de sentença penal condenatória no tribunal do júri quando a pena aplicada foi igual ou superior a 15 anos de reclusão, e nós vamos ter a prisão definitiva, que é a prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. De todas as prisões, a única que não vai precisar de ordem judicial é a prisão em flagrante. A prisão em flagrante independe de ordem judicial. O que quer dizer isso? É a única prisão que pode acontecer independentemente de ordem do juiz. Ela pode acontecer quando a gente for encontrado em situação de flagrante. Isso você já retira da leitura do que dispõe o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Se não for nessas hipóteses, a pessoa só pode ser presa em caso de flagrante delito. Então, o próprio artigo 5º, inciso 11 da Constituição, ele vai dizer para a gente o seguinte: a casa é asilo inviolável. Somente nela podendo penetrar no caso de flagrante, prestação de socorro, desastre, consentimento do morador ou ordem judicial durante o dia. Então, quando ele fala flagrante, é porque pode acontecer a qualquer dia, a qualquer hora, e independe de ordem judicial. Então, a única prisão que independe de ordem judicial vai ser o flagrante. Para alguém ser preso em flagrante, é necessário que a gente seja encontrado em situação de flagrante, ok? E aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos de espécies de flagrante. Quais as espécies de flagrantes existentes no nosso ordenamento jurídico? A primeira espécie você já encontra no artigo 301 do CPP, que é o chamado flagrante obrigatório ou coercitivo. O artigo 301, ele traz no seu bojo duas espécies de flagrante: o flagrante obrigatório ou coercitivo e o flagrante facultativo. Porque ele vai dizer para a gente o seguinte: qualquer do povo poderá. Quando ele diz aqui, qualquer do povo poderá, ele vai estar tratando do que nós vamos chamar de flagrante facultativo, ok? Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. A autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, a autoridade policial e seus agentes estão naquilo que a gente chama de flagrante obrigatório ou coercitivo. Então, a gente encontra duas espécies de flagrante aqui no artigo 301 do CPP. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer do povo poderá, flagrante facultativo. Autoridade policial e seus agentes deverão, flagrante obrigatório ou compulsório. Lembre-se, quando se prende alguém em flagrante, você, na verdade, vai cercear a liberdade de locomoção desse alguém, certo? Você vai impedir a liberdade de locomoção desse alguém. E aí, é claro que violar a liberdade de locomoção tem que ter um motivo justificável, senão você responde por isso, né? Então, quando quem prender for a autoridade policial e seus agentes, essa violação à liberdade de locomoção vai estar amparada pelo estrito cumprimento do dever legal. E quando quem cessear a liberdade de locomoção for
a qualquer pessoa do povo, ou ofendido, ou qualquer pessoa do povo, como autoriza a lei, essa pessoa vai estar no exercício regular de um direito. O exercício regular de um direito. O exercício regular do direito é uma excludente de licitude que vai autorizar que você não seja responsável penalmente por ter cessado a liberdade de locomoção de alguém, ainda que você seja qualquer pessoa do povo. Então, quando se trata de qualquer pessoa do povo, aliás, eu nem gostei disso aqui, deixa eu tirar daqui, porque você não vai depois saber. Aqui vai estar qualquer pessoa do povo, vai estar no exercício regular do direito. Não vai responder por isso penalmente, não vai responder por isso pelo fato de ter privado a gente da liberdade de locomoção, ok? Então, Josiane, a prisão em flagrante pode ocorrer nas 24 horas do dia, a qualquer hora e a qualquer dia e horário é possível que se lavre ou que se prenda alguém em flagrante, independentemente de ordem judicial. Basta que a gente seja encontrado em situação de flagrante delito, ainda que dentro do seu domicílio, ok? A regra é, encontrou a gente em flagrante, prende. Quando disser respeito à autoridade policial, a gente vai ter a situação da ação controlada que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Mas qualquer do povo poderá, tem a faculdade, a autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, ok? Aqui, o flagrante facultativo que a gente acabou de falar. É a hipótese prevista no artigo 301, qualquer do povo poderá, a autoridade policial, seus agentes deverão. Ele vai estar no exercício regular de um direito, ok? Bom, agora nós temos as espécies de flagrante previstas no artigo 302 do CPP. O que eu disse a vocês? Eu disse o seguinte: ninguém pode ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E eu disse para vocês que para que haja prisão em flagrante, não há necessidade de mandado. Não há necessidade de ordem judicial. Tá claro? Não há necessidade disso. Então, para se prender alguém em flagrante, é necessário que os motivos do flagrante estejam presentes. Então, quando alguém pode ser preso em flagrante? Vamos botar aqui, ó. A prisão em flagrante independe de ordem judicial. Ela independe de ordem judicial? Depende. Então, ela depende de quê? Ela depende do agente infrator ser encontrado em situação de flagrante delito. Então, para que alguém seja preso em flagrante, a gente não precisa de ordem judicial. A gente precisa do quê? A gente precisa do agente ser encontrado em situação de flagrante delito. Só basta que o agente seja encontrado em situação de flagrante delito. É isso que precisa, tá ok? E quando que ele vai ser encontrado em situação de flagrante delito? Quando ele foi encontrado em uma das hipóteses do artigo 302 do CPP. Porque o artigo 302 vai dizer considera-se em flagrante quem? Então, para alguém ser preso em flagrante, tem que ser encontrado em uma das hipóteses aqui elencadas. O legislador vai dizer, considera-se em flagrante quem é encontrado cometendo a infração ou quando acaba de cometê-la. Se o agente foi encontrado cometendo a infração ou quando acaba de cometê-la, esse agente vai estar diante daquilo que a doutrina chama de flagrante
próprio, verdadeiro ou real. O flagrante próprio, verdadeiro, real é aquele flagrante que ocorre quando o agente é encontrado em situação de flagrante. Ele está cometendo a infração, ele acabou de cometê-la. Detalhe, ele pode estar cometendo infração penal instantânea ou permanente. Por exemplo, matei alguém, crime instantâneo. Sequestrei alguém. Enquanto a pessoa estiver sequestrada, crime permanente. O crime está acontecendo. Isso é o chamado flagrante próprio, verdadeiro ou real, ok? Agora, na hipótese do inciso 3, o legislador vai dizer para a gente que considera-se em flagrante o agente que é perseguido de forma ininterrupta. Se o agente praticar a infração e logo após a autoridade, o ofendido ou qualquer pessoa que toma conhecimento do fato der início a uma perseguição ininterrupta e encontrar esse agente, pouco importa quando esse agente será encontrado, ele estará em situação de flagrante delito. Esse é o flagrante que a doutrina vai chamar de flagrante impróprio ou quase flagrante. Ou seja, a pessoa não foi encontrada praticando o crime, não há aquela certeza visual dela praticando o crime. É o flagrante impróprio ou quase flagrante, ok? Nesse flagrante, existe uma controvérsia. Por quê? Porque, olha só, a pessoa é perseguida logo após. Logo após o quê? Ter praticado a infração. Pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Josiane, quanto tempo esse logo após? Não existe na lei uma previsão de quanto tempo esse logo após. Então, compreende-se que esse logo após é o período necessário entre a prática da infração, a fuga do agente e o conhecimento desse fato pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa do povo. Então, por exemplo, a Renata assaltou um banco. No momento que a Renata, que a Rose, que a Bia estão assaltando o banco, ninguém noticia para a polícia. Por quê? Porque quando elas entram para assaltar o banco, elas tomam o celular de todo mundo, botam todo mundo no chão, não é verdade? La Casa de Papel, não é verdade? Todo mundo está ali, aterrorizado. Quem que vai ligar para a polícia? Ninguém, só um doido maluco, né? E aí, então, tá todo mundo quietinho. Quando os bandidos saem do banco, as bandidas no nosso exemplo, a Renata, a Rose e a Bia, já que as mulheres hoje, elas estão tomando seu espaço, né? Vai tomar o espaço em todas as áreas da sociedade, inclusive na marginalidade. E aí, então, o que acontece? Tem que ter representatividade em todas as áreas, né? Então, olha só, o que acontece? Elas fogem. Quando elas fogem, chamam a polícia. A polícia chega ao local. Quando ela chega ao local e verifica o que aconteceu ali, aí ela toma conhecimento e a vítima diz, tomou aquela direção. E então a polícia se põe a perseguir o agente a partir das informações que ela obteve das pessoas que estavam naquele local. Então, isso vai ser considerado esse período de logo após, entenderam? Porque ela tomou conhecimento e deu início à perseguição. Uma vez que deu início à perseguição, essa perseguição tem que ser ininterrupta. Ela não pode ser interrompida, porque se ela for interrompida, descaracteriza o flagrante. Então, e Josiane, e se durar mais de um dia? Uma semana, vai continuar sendo perseguição ininterrupta? Vai. Ah, mas eu ouvi dizer, foge do flagrante e volta 24 horas depois que acabou a situação de flagrante. Você já ouviu falar em Saci, Pererê e Mula Sem Cabeça? É a mesma coisa, folclore, tá? Então, se o agente estiver sendo perseguido, dure o tempo que durar a perseguição, ela estará em flagrante delito. Ok? Ela estará em flagrante delito. Então, levei uma semana para encontrar essas meliantes
vai estar em flagrante delito. Olha, a polícia está atrás delas, elas entram por uma viela que só consegue entrar ali quem conhece o espaço. Então, eles esperam o dia amanhecer para poder entrar. Pode? Pode. A polícia estava atrás delas quando, de repente, o pneu da viatura furou. Pode continuar atrás dela sem trocar o pneu? Pode. Isso não é interrupção? Não. O que caracteriza, então, a interrupção? É a desistência da continuidade da perseguição e a volta ao ponto de partida. Ah, deixa, esquecemos, vão procurar, vão obter investigação. Depois de investigar, descobrem que elas se esconderam. Aí já não é mais perseguição, precisa de um mandado, tá? Inciso 4. Há outro detalhe, que também é questionado, tá? Aí no inciso 3. A Constituição vai dizer que a casa é asilo inviolável, podendo nela penetrar no caso de flagrante delito. Parte da doutrina entende que esse artigo 5º, inciso 11, só autoriza a entrada da pessoa, a entrada da polícia na casa de qualquer que seja o meliante, no caso de flagrante, se o crime estiver acontecendo na casa. Se o crime não estiver acontecendo na casa, não pode entrar. Então, parte da doutrina entende que para violar um domicílio, tem que se tratar de flagrante de crime que esteja acontecendo dentro da casa. Ou seja, nesse caso, como o crime aconteceu no banco e teve que persegui-las até encontrá-las, caso elas entrem em uma casa, o crime não está acontecendo na casa. Então, uma parte doutrinária vai entender que nesse caso não caberia prisão. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: o crime aconteceu aqui no banco, ok? Isso aqui é o nosso banco, é o banco da Josiane, que não sabe desenhar nada, tá? Eu odiava a aula de arte, porque eu nunca conseguia desenhar nada, era horrível para mim, educação artística era terrível. Eu gostava da aula de moral e cívica, vocês nem tiveram isso, né? Mas eu tive. Olha só, gostava da aula de ciência, de história, gostava, mas não gostava de matemática, não gostava de física, nem de química, nem de educação artística, nunca gostei. Gostava de OSPB, moral e cívica, ciência, história, essas coisas todas eu gostava. Estudos sociais, lembra disso? Eu tinha isso no colégio, ai que saudade. Então, olha só, aqui é o banco, tá vendo? O crime aconteceu no banco. Aí o crime aconteceu no banco e essas bandidinhas fugiram. Fugiram e foram parar aonde? Elas fugiram e foram entrar em uma casa. Elas entraram numa casa, se esconderam em uma casa. Elas se esconderam aqui na casinha. E aí, nessa casinha onde elas se esconderam, onde elas entraram para se esconder, a polícia chegou e tinha que prendê-las. O que parte da doutrina vai dizer para a gente? Parte da doutrina vai dizer para a gente que quando a polícia chegar aqui, a polícia não vai poder entrar nessa casa. A polícia vai ter que ficar aqui fora e vai ter que fazer o seguinte: a polícia vai dizer, toca a campainha, bate na porta e diz para o morador: sou polícia, estava perseguindo essas 3 meliantes que estão aí. Permita que eu entre para eu prendê-las. Aí o morador diz: não permito. Ou o morador diz: permito, entra e prende. Se o morador disser não permito, a polícia não vai poder entrar. A polícia vai ter que fazer dessa casa, vai ter que tornar essa casa incomunicável. Ou não vai dar certo com a minha bolinha, eu não acredito. Vou ter que desenhar, vai ficar feio. Olha, a polícia vai ter que fazer o quê? Tornar essa casa incomunicável. Ninguém entra, ninguém sai. Fica lá dentro. Se sair, a gente prende. Entenderam? Não deixa ninguém entrar. Se for dia, vai obter um mandado e entrar à força. Se for noite, mantém essa casa incomunicável até o dia amanhecer, com o mandado poder entrar. Tá claro? É assim que vai funcionar, segundo parte da doutrina. Porque só poderia entrar nessa casa se o crime estivesse acontecendo dentro da casa. Isso aqui se aplica considerando a regra do artigo
293 e 294 do CPP, ok? Jô, você concorda com isso? Eu acho isso uma balela. Se eu fosse policial, dificilmente eu ia respeitar isso aqui. Pensa bem, você faz um concurso para polícia, tá correndo atrás do bandido, o bandido entra numa casa, você para e tem que frear. Aí você pergunta pro dono, entrou um bandido aí, posso entrar para prender? Não. Ih, já é noite, não vou poder entrar, vou conseguir um mandado com o juiz, vou ficar aqui a noite inteira, esperando o dia amanhecer, para 5 horas da manhã, com o mandado, poder entrar à força. Só se tiver o mandado. Gente, para e pensa, tem lógica. Olha só, eu particularmente não concordo com esse posicionamento aí, tá? Mas existe. E já caiu muito em prova. O SESP, toda vez que tinha prova de prisão em flagrante, dizia que se a prisão fosse decorrente da perseguição, não podia entrar na casa, salvo se houvesse autorização do morador. Caso não houvesse, teria que ter um mandado para poder entrar. O SESP mudou isso na última prova da PRF no ano de 2019, né? Foi o ano passado a prova da PRF? Gente, agora estou na dúvida. Foi 2018, 2019. Isso aí. Ele mudou esse posicionamento porque ele trouxe uma questão na prova dizendo que pode entrar no flagrante presumido, no flagrante impróprio quase flagrante, em qualquer hipótese flagrante pode entrar na casa. Eu, particularmente, concordo com a segunda posição, que não é essa. Olha só, tô atrás do bandido? Tô. Se eu tô atrás do bandido, meu amigo, não importa onde ele está, se eu encontrar, eu vou poder entrar e ir atrás dele. Por que eu vou poder entrar e ir atrás dele? Porque ele está em flagrante, eu vou poder entrar direto nessa casa sem ter que fazer isso. Porque, olha só, o código diz, considera-se em flagrante quem? Está cometendo a infração, ok, dentro da casa. Quem acaba de cometer, ok, dentro da casa. Quem é perseguido e encontrado, onde? Em qualquer lugar. A lei não diz que ele tem que ser encontrado na rua. Ele pode ser encontrado na casa. E aí eu te pergunto uma coisa. Imagine que a Rose, a Bia e a Renatinha tenham entrado nessa casa e tenham feito a Simone, tadinha, a vítima, refém. Olha, você não vai entrar nessa casa? Claro que vai entrar. Por quê? Porque além de ter praticado o crime no banco, está praticando outro crime aqui agora, transformando a vítima em refém, fazendo um constrangimento ilegal. Entendeu? Então pode entrar porque tem flagrante. Está acontecendo um crime dentro da casa. Segunda hipótese, se entrou nessa casa sem permissão do morador, tem violação de domicílio. Terceira situação, se entrou nessa casa e tem a permissão do morador, tem o morador praticando crime de favorecimento pessoal. Então, eu não vejo possibilidade de não poder entrar na casa, porque em qualquer hipótese você constitui crime. O crime estará acontecendo na casa, não aquele do assalto, mas o outro. A única hipótese que você poderia dizer que aqui não está acontecendo crime é caso essa casa fosse do ascendente, do cônjuge, do descendente ou do irmão. Porque se a casa for do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, essas pessoas têm a chamada escusa absolutória, desculpa para ser absolvida. Então, por exemplo, se o meu marido é marginal, foge e entra na nossa casa, eu não sou obrigada a entregar nem permitir que ninguém entre aqui, porque eu sou esposa. E eu não vou responder pelo favorecimento pessoal. Então, eu não estou em flagrante. Então, a polícia, para entrar, precisa de mandado. Porque eu não sou obrigada a deixar entrar. Eu estou no exercício regular de um direito, não deixando entrar aqui. Agora, se tem mandado, vai ter que entrar, porque aí tem ordem judicial para entrar. Fora dessa hipótese da escusa absolutória do cônjuge ascendente, descendente ou irmão, a polícia vai poder entrar em qualquer lugar. Por quê? Se é um terceiro que não é nenhuma dessas pessoas que permitiu que ele entrasse, nós temos aí o favorecimento pessoal, é crime. Se é um terceiro que não permitiu que entrasse, violação de domicílio. Tá claro? Se a casa é dele, ele está usando um direito fundamental para a prática ilícita, vai poder entrar na casa. Então, não tem justificativa. Hoje o SESP já teve agora na última prova da PRF uma questão em que aceitou que a pessoa pode se entrar na casa, que a casa é asilo inviolável, porém, no caso de flagrante delito, vai poder entrar em qualquer situação, ok? Bom, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Essa hipótese aqui é a hipótese de... Essa hipótese aqui é a hipótese de... Ó, esse é encontrado depois com instrumento, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É a hipótese do flagrante ficto ou presumido. Flagrante ficto ou presumido.
O flagrante ficto ou presumido acontece quando? Acontece quando se verifica que o agente foi encontrado logo depois com objetos, armas, instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal, tá ok? Se é encontrado logo depois com instrumentos, armas que façam presumir, Josiane, quanto tempo é logo depois? A lei não traz o quanto tempo é logo depois, o que significa dizer que vai ser considerado no caso concreto. Então, na tua prova tem que vir a expressão logo depois, tá ok? E a gente vai ter o flagrante ficto ou presumido, ok? Bom, alguma dúvida?